Aos 12 anos, eu estava sozinho na rua escura de Lisboa, com a mochila rasgada aos pés e o coração partido em 1000 pedaços. A voz do meu pai ainda ecoava na cabeça: "Não quero um filho como você nesta casa." Chovia levemente naquela noite de outono e eu tremia de frio e de medo, caminhando sem rumo pelas ruas estreitas do bairro Alto. Os meus pais tinham encontrado o meu diário escondido debaixo da cama, onde eu escrevia sobre o rapaz da turma, o Pedro, com quem trocaram um beijo rápido no recreio da escola. Aberração, gritara à minha mãe antes de bater a porta com força. O meu pai limitara-se a apontar para a rua: "Sai e não voltes." Eu era Rafael, um miúdo de 12 anos que gostava de futebol e de desenhar, mas agora era apenas um sem-abrigo com um segredo que destruíra tudo. Caminhei durante horas até chegar ao Jardim do Príncipe Real, um parque tranquilo com árvores antigas e bancos de madeira espalhados entre os caminhos de pedra. Sentei-me no primeiro banco que vi, abraçando os joelhos contra o peito, tentando não chorar. O cheiro a terra molhada misturava-se com o aroma distante de pastelarias ainda abertas. Não sabia o que fazer. A fome apertava o estômago e o frio entrava pelos sapatos velhos. Foi então que ele apareceu. Um homem alto, de cerca de 45 anos, com um casaco de lã cinzento sobre um terno impecável, caminhava devagar pelo parque, como se regressasse de um longo dia. Sentou-se no outro extremo do mesmo banco, respeitando a distância, e olhou para mim com olhos castanhos calmos e atentos. "Estás bem, rapaz?" "É tarde para estares aqui sozinho", disse ele com uma voz grave mas suave, típica de quem está habituado a comandar sem levantar o tom. Não respondi logo. Tinha aprendido a desconfiar de estranhos. Mas a exaustão era maior. "A minha família expulsou-me", murmurei, olhando para o chão. "Por quê?" "Sou diferente." Não disse a palavra gay, mas ele pareceu compreender. Não fez perguntas invasivas. Chamava-se Alexandre Silva e era empresário no setor do vinho, dono de uma empresa que exportava para todo o mundo. Em vez de se levantar e ir embora, levantou-se devagar e regressou minutos depois com um sanduíche quente de queijo e presunto de uma pastelaria próxima e um copo de chá quente. "Come primeiro. Depois conversamos se quiseres." Comi devagar, sentindo o calor voltar ao corpo. Conversámos pouco naquela noite. Ele ouviu o essencial: os meus pais, a escola, o beijo que mudara tudo. Não me julgou. "Lisboa é grande, mas também é dura para quem está sozinho", disse ele simplesmente. O centro de acolhimento que conhecia estava cheio naquela noite. "Podes dormir em minha casa esta noite." Só esta noite, até encontrarmos uma solução segura. A casa dele em Alfama era um apartamento amplo com vistas sobre o rio Tejo, cheio de livros, quadros modernos e móveis de madeira escura. Deu-me roupas limpas que pertenciam ao filho de um amigo e um quarto pequeno mas confortável. Na manhã seguinte, em vez de me mandar embora, telefonou para os serviços sociais. Com a sua influência e dinheiro, conseguiu iniciar o processo para se tornar meu tutor legal. "Não tenho família próxima", explicou-me semanas depois, enquanto assinava papéis no escritório. "Talvez tu possas ser parte da minha, se quiseres." Os primeiros meses foram um turbilhão. Voltei à escola, mas os olhares dos colegas eram diferentes. Tinha pesadelos com a porta a bater. Alexandre pagava tudo: livros, uniforme, sessões com uma psicóloga que me ajudava a falar do meu segredo sem vergonha. Ele nunca me pressionou. Tratava-me como um filho que nunca tivera, preparando pequenos almoços, levando-me ao futebol ao fim de semana e ouvindo as minhas histórias sobre o dia. Dentro de mim, porém, a pergunta não parava de crescer: porquê eu? Porquê um homem rico, bem-sucedido, ajudar um miúdo rejeitado como eu? No parque onde nos conhecemos, voltávamos às vezes ao fim da tarde. Sentávamos-nos no mesmo banco e olhávamos para as árvores. "A vida dá voltas estranhas, Rafael", dizia ele. "O importante é não deixar que os outros definam quem és." Eu começava a acreditar. Mas o medo ainda estava lá, escondido. Aos poucos, o Jardim do Príncipe Real deixou de ser um lugar de desespero e tornou-se o símbolo de um novo começo. Passaram 3 anos. Eu tinha agora 15 anos e a vida com Alexandre tornara-se a minha normalidade. A casa em Alfama já não era estranha, era o meu lar. Ele matriculara-me numa escola privada perto do Parque Eduardo VII, onde os professores eram compreensivos e os colegas menos cruéis. A psicóloga ajudara-me a aceitar que ser gay não era uma doença, mas parte de mim.
Ainda assim, os conflitos internos não desapareciam. Certo dia, na escola, um colega chamado Tiago descobriu uma mensagem minha no telemóvel para um rapaz da turma. Não era nada grave, apenas uma conversa inocente sobre filmes, mas Tiago espalhou rumores. O Rafael é como aqueles que a gente vê na televisão, sussurrou ele no recreio. Senti o mundo cair outra vez. Cheguei a casa chorando e Alexandre encontrou-me no sofá. Eles não te conhecem, disse ele calmamente, preparando um chocolate quente. Tu decides quem és. Ele nunca me contou muito sobre a sua vida, mas aos poucos percebi que também carregava cicatrizes. Tinha sido casado jovem, divorciara-se e dedicara-se ao negócio do vinho. Viajava muito para o Douro e para o Alentejo, mas sempre voltava para mim. Uma vez, levei-o ao Jardim do Príncipe Real no aniversário da nossa primeira conversa. Aqui começou tudo, disse eu. Ele sorriu, e continua. A minha família tentou contactar-me uma vez. Uma carta da minha mãe chegou pelo correio: volta para casa, filho. Podemos esquecer o passado. Alexandre deixou-me decidir. Fui ao café perto do parque e respondi com outra carta: a minha casa é aqui agora. Foi uma escolha difícil, mas libertadora. Na escola, fiz um amigo verdadeiro, o Lucas, que também questionava a sua identidade. Conversávamos em segredo nos bancos do parque depois das aulas. Um dia vamos ser livres, dizíamos. Alexandre pagou-me aulas de desenho e eu comecei a pintar cenas do Tejo, do parque, da cidade que me salvara. Aos 15 anos, comecei a sonhar com um futuro onde não tivesse de esconder-me. Mas a pressão social crescia. Num jantar de negócios, um parceiro de Alexandre fez uma piada sobre rapazes efeminados. Ele defendeu-me sem hesitar: o Rafael é como um filho. Respeita-o. Naquela noite, em casa, perguntei-lhe: não tens medo do que as pessoas dizem? Ele olhou para o rio pela janela: medo tenho, mas escolho não viver por ele. Aquelas palavras ficaram comigo. O meu crescimento era lento, mas real. O miúdo expulso aos 12 anos começava a transformar-se num jovem que acreditava em si mesmo. Aos 17 anos, eu era outro Rafael. Terminei o secundário com notas altas, graças ao apoio constante de Alexandre. Ele financiara tudo, desde livros a viagens curtas ao Porto para ver as vinhas da empresa. O Jardim do Príncipe Real continuava a ser o nosso lugar especial. Sentávamos-nos lá aos domingos e falávamos de sonhos. Eu queria estudar gestão de empresas na universidade, ele incentivava-me sempre. Mas os conflitos internos voltaram com força. Comecei a sentir algo mais do que gratidão por Alexandre. Não era apenas o pai adotivo, era um homem que me via de verdade. Escondi esses sentimentos, com medo de estragar tudo. Numa festa de final de curso, beijei um rapaz pela primeira vez desde os 12 anos. Foi bonito, mas vazio. Voltei para casa perturbado. Alexandre esperava-me com o jantar pronto. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Contei-lhe tudo menos os meus sentimentos por ele. Ele ouviu e disse: o amor vem quando estamos prontos. A traição chegou de onde menos esperava. O meu amigo Lucas, que eu considerava irmão, foi pressionado pela família e contou aos meus pais biológicos onde eu vivia. Eles apareceram um dia à porta de Alfama, exigindo que voltasse. És nosso sangue, disse o meu pai. Alexandre interveio calmamente: Rafael decide. Eu escolhi ficar. Mas a ferida abriu-se. Comecei a questionar se merecia aquela vida. Na universidade, entrei para a Faculdade de Economia em Lisboa. Alexandre celebrou com um jantar no terraço. Estou orgulhoso de ti, disse ele. Pela primeira vez, vi nos seus olhos algo mais do que orgulho paternal. O parque voltou a ser refúgio. Sentados no banco, o silêncio entre nós era carregado de perguntas não feitas. Eu tinha 18 anos e o mundo abria-se, mas o meu coração batia mais depressa sempre que ele estava perto. Aos 21 anos, eu era estudante de mestrado e vivia ainda com Alexandre, mas como adulto. A empresa dele enfrentava problemas com concorrentes que usavam a minha presença para espalhar rumores. O Alexandre Silva tem um protegido demasiado próximo, diziam nos círculos de negócios. Ele nunca me contou tudo, mas eu via a tensão nos seus ombros. Numa tarde chuvosa no Jardim do Príncipe Real, finalmente falei.
Alexandre, o que sinto por ti não é só gratidão. Ele ficou em silêncio longo tempo, olhando para as árvores. Eu também sinto, Rafael. Mas tenho medo. A diferença de idades, a sociedade. Chorámos os dois no banco onde tudo começara. Decidimos tentar, devagar, com respeito. O amor nasceu limpo, construído sobre anos de confiança. Viajámos juntos para o Douro. Passeámos pelas vinhas, conversámos sobre o futuro. Ele ensinou-me a negociar contratos, eu mostrei-lhe como ser livre. Mas a família biológica voltou, agora com um advogado, exigindo dinheiro em troca de silêncio. Vamos expor-vos, ameaçaram. Alexandre sacrificou um contrato importante para me proteger. Eu quis ir embora para o salvar, mas ele segurou-me, não te sacrificas por mim. Lutamos juntos. Os amigos da universidade aceitaram-nos. O Lucas pediu desculpa e regressou. A minha identidade deixou de ser crise e tornou-se força. Aos 25 anos, eu dirigia uma pequena secção na empresa de Alexandre. O escândalo estourou nos jornais, empresário gay cria escândalo com protegido. Os parceiros retiraram-se, o negócio quase caiu. Eu propus partir para o salvar. Ele recusou, o meu destino mudou contigo no parque. Não vou voltar atrás. Enfrentámos a família juntos. No mesmo jardim do Príncipe Real, o meu pai apareceu. Vocês estão errados. Alexandre respondeu, o amor não é erro. Eu, pela primeira vez, disse em voz alta, sou gay e sou feliz. Eles foram embora, mas eu senti-me livre. O negócio recuperou. Alexandre e eu construímos uma vida discreta mas verdadeira. Viajámos por Portugal, ajudámos jovens como eu noutros parques de Lisboa. O miúdo de 12 anos desaparecera, restava o homem que escolhera o amor. Será que um amor nascido de uma ajuda tão desinteressada aos 12 anos pode ser considerado puro e verdadeiro, ou sempre carrega o peso da gratidão desigual? Certo ou errado?